Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, hoje sobre eletromagnetismo para o curso técnico em eletroeletrônica. Aqui nós temos a ementa deste curso, que é uma disciplina anual de 40 horas. A bibliografia sugerida, no caso, os principais livros a serem utilizados nesta disciplina serão o livro de Máximo e Alvarenga, que é a coleção de física do ensino médio, mais precisamente o número 3 do terceiro ano, que fala sobre eletromagnetismo. O objetivo principal é conhecer as teorias de eletricidade e magnetismo, principalmente para habilitar o aluno a compreender disciplinas como comandos elétricos e máquinas elétricas. Aqui nós temos as principais grandezas físicas e as suas respectivas unidades no sistema internacional. Comprimento, lembre-se que é metro, massa em quilograma, tempo em segundo, corrente elétrica em amperes. Além disso, energia é joule, carga elétrica coulomb, força newton, entre outras unidades que utilizaremos ao longo deste curso. Vamos primeiramente fazer uma revisão rápida de física. O que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais. Perceba que nós temos aqui três retas, R1, R2 e R3. R1 e R3 têm a mesma direção, elas são paralelas entre si. R2, por outro lado, tem uma direção diferente, ela não é paralela às outras duas. Na geometria, a direção é qualquer reta paralela a uma determinada reta. Por exemplo, qualquer reta paralela ao horizonte nós chamamos de reta horizontal. Qualquer reta perpendicular ao horizonte nós chamamos de reta vertical. São duas direções básicas e comuns do nosso dia a dia. Vamos falar agora de direção e sentido. Para qualquer reta, nós temos dois sentidos possíveis. Para a reta vista, aqui neste exemplo, nós temos os pontos A e B. O sentido determina o deslocamento de A para B ou de B para A, por exemplo. O vetor de deslocamento é um dos vetores mais fáceis de se compreender. O vetor de deslocamento ele une a posição final à posição inicial de um corpo. Ele mostra de onde o corpo saiu e até onde ele foi. No exemplo que temos aqui, o corpo se desloca de Brasília até Recife. Perceba que, embora a viagem por rodovia faça uma série de curvas, o vetor de deslocamento considera apenas a origem e o destino, ou seja, a distância entre os dois pontos. No exemplo dado aqui, a origem do deslocamento é o ponto A, Brasília, e o destino é o ponto B, Recife. Ou seja, o deslocamento é de Brasília a Recife, o sentido Brasília a Recife. Se fosse o sentido oposto, o corpo sairia de Recife e chegaria até Brasília, ou seja, de B para A. Para um deslocamento AB, nós precisamos conhecer o módulo, que nos dá o valor do deslocamento, ou quanto o corpo se deslocou, a direção, que é a reta pela qual houve o deslocamento, bem como o sentido, que vai dizer a origem e o destino. Outras grandezas vetoriais que nós temos são, por exemplo, força. Pense em uma cadeira. Depende do ponto onde você aplica a força, a direção aonde você vai aplicar a força, isso vai determinar a direção para onde a cadeira irá se mover. Então, a força é claramente uma grandeza vetorial, assim como a velocidade. Você tem um corpo, depende de onde for o sentido da velocidade, é onde o corpo estará se deslocando. Além da corrente elétrica. A corrente elétrica normalmente é feita em um condutor que dá a direção e o sentido da corrente elétrica vai determinar o funcionamento. As grandezas vetoriais são normalmente representadas por uma flecha, onde uma ponta
é o destino e a outra extremidade nós chamamos de origem. Aqui também chamaremos a origem de início e o destino de fim. O módulo é a distância entre os dois pontos extremos do nosso vetor. Aqui nós temos um exemplo, o vetor U. O vetor U ele se inicia no ponto A e termina no ponto B. Podemos perceber facilmente que o módulo dele é 2 unidades. Perceba também que a direção é paralela ao eixo dos x. A representação do vetor é feita pelos pontos que determinam o vetor, com uma seta na parte superior mostrando o sentido, ou apenas uma letra minúscula do alfabeto latino, também com um vetor sobre a parte superior. Aqui, para facilitar, em algumas situações nós iremos omitir o vetor na parte superior, porém as letras estarão em negrito. Vejamos um deslocamento. Este veículo se deslocou do ponto A até o ponto C. Como ele não pode cruzar por dentro do quarteirão, ele teve que fazer 2 movimentos, um de A até B e outro de B até C. O deslocamento é a soma desses dois vetores, AB e BC, ou seja, C é igual a A mais B, conforme a figura mostrada. Uma maneira de realizar a soma é a regra do paralelogramo, que acredito que a maioria tenha estudado em matemática. Vejamos um exemplo. Nós temos os vetores A e B. Perceba que os dois vetores eles estão com origens iguais. Para fazer o deslocamento, nós passamos por um vetor e depois por outro. Não é o que está acontecendo. Para encontrar o resultante, neste caso, nós temos que desenhar um paralelogramo. Desenhamos uma paralela ao vetor B, uma paralela ao vetor A e o vértice oposto ao vértice de origem é o vértice destino do vetor resultante, no caso nosso vetor C. Perceba que se eu tenho os dois vetores com origens iguais, eu saio da origem deles e vou até o ponto oposto do nosso paralelogramo. Perceba que em um paralelogramo, a soma destes dois ângulos aqui, no caso alfa e θ, é 180 graus. Pode-se determinar o vetor resultante através da lei dos cossenos para o paralelogramo. Perceba que o ângulo em questão é o alfa, ou seja, o ângulo que fica entre a origem de um dos vetores e o destino de outro. Assim, em uma questão, nós precisamos determinar exatamente qual é o ângulo certo a ser utilizado. Um exemplo claro do dia a dia da soma de dois vetores é a travessia de um barco em um rio. Perceba que o barco, se fizer força somente para frente, a força da correnteza irá movimentá-lo para a sua direita. Assim, uma vez que o barco atravesse, ele vai atingir a outra margem em um ponto abaixo do ponto onde ele está. Para que ele faça a travessia perpendicular à margem, ele precisa imprimir uma velocidade onde parte da força do motor irá compensar a força da correnteza. Perceba que a soma da velocidade relativa do barco com a velocidade de arrasto nos dá a velocidade resultante, ou seja, uma soma vetorial. Agora façamos um exemplo. Nós somaremos o vetor U com o vetor V. Os dois vetores estão com a mesma origem, então nós temos que fazer a regra do paralelogramo. Desenhamos as retas paralelas aos nossos vetores e nós encontramos o nosso vetor resultante. Outra forma simples é simplesmente movimentar o vetor e utilizar um triângulo. Perceba que, se o nosso ângulo inicial era φ,
O ângulo que nós utilizaremos aqui é o suplementar, ou 180 menos φ. Assim, nosso vetor resultante S será calculado pela lei dos cossenos, onde 180 menos 30 deu 150 graus. Resolvendo a lei dos cossenos, nós encontramos que nosso vetor resultante tem o valor de 4,83. Para finalizar essa revisão de física, nós faremos a decomposição de vetores. Veja que para qualquer vetor, nós podemos decompô-lo em dois vetores perpendiculares um ao outro. Neste caso aqui, nós iremos decompor o nosso vetor A nos eixos x e y, onde a de x é a decomposição no eixo x e a de y é a decomposição no eixo y. Perceba que o teorema de Pitágoras é válido. Perceba também que cada vetor decomposto será utilizado a relação trigonométrica. A de x é A vezes o cosseno. Lembre-se que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos realizar uma pequena questão. Nós temos a força-peso para esta massa e nós temos o ângulo alfa do plano inclinado de 45 graus. Vamos decompor esta força-peso em uma força normal, ou seja, perpendicular à superfície do plano, e uma força tangente à superfície do plano, ou seja, paralela. Nós utilizaremos as nossas relações trigonométricas, P seno de alfa e P cosseno de alfa. Substituindo os valores, nós encontramos que cada força é de 14,1 newtons. Não iremos nos preocupar com atrito, nem com força normal, isso vocês estudarão em física. Aqui é apenas uma revisão rápida que a gente precisa para esta disciplina. E com isso nós finalizamos a disciplina, a aula de hoje. Com isso finalizamos a aula de hoje. Aqui nós temos nossa bibliografia e até a próxima aula.